mundo escutando bem? Tudo tranquilo aí? Quem puder também dar um sinal e estiver assistindo, fique à vontade para dar o retorno para a gente em relação a áudio, imagem, tudo certo. É, Rodolfo e Pablo, qualquer coisa vocês botam pelo 4G de vocês, de repente se vocês tiverem algum tipo de variação no celular, tá? É, Perfeito. então, agora sim, boa noite, oficialmente com o podcast já sendo gravado. Escolha Podcast, uma iniciativa da Um Minuto Especialista, do Biofinanças, que já parceria já histórica de vários resultados, de várias movimentações. E essa é mais uma que eu já estou dizendo que em breve a gente vai se tornar o maior podcast do Brasil e quiçá das Américas e do mundo. Então a gente está trabalhando com muita leveza sempre. A gente estava brincando antes aqui de entrar do ar que não é papo de bar porque a gente não traz cerveja, mas é um papo de lanchonete aqui super animado para que a gente sempre possa passar o conteúdo de uma forma completamente amigável. Então, primeiramente, boa noite, Rodolfo, como estão as coisas? Boa noite, meu querido. É uma satisfação voltar aqui para esses nossos bate-papos. E hoje com um convidado, né? É algo incrível, um cara que eu admiro desde a época da escola. Então, fico feliz, como você falou, ficamos afastados aí 2 semanas. Então, a Covid teve o favor de aparecer em nossas vidas, né? Mas graças a Deus estamos vacinados e estamos agora protegidos, recuperados e voltando aqui para poder trazer um pouco de conteúdo diferenciado, ensinar um pouco e escolhas são fundamentais. E hoje essa questão de escolha é fundamental. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, porque nós vamos falar com um cara e vai falar sobre um assunto que, para mim, todo mundo devia ter um pouquinho desse conhecimento, que é um outro idioma. Nós vamos debater um pouquinho. Então, nosso convidado, posso já fazer as honras, Ricardo? À Posso vontade, apresentá-lo? à vontade. Esse cara aqui, o Pablo Diego, é um cara que eu conheço desde a época da escola. Então, estudamos juntos na época da escola. Fizemos graduação, não juntos, mas no mesmo curso. Então, ciências biológicas, dois biólogos. Só que ele enveredou para a área do inglês, é um cara fluente, é professor de inglês. E que o convite que a gente fez foi no intuito realmente de poder trazer um pouco da experiência dele, do processo que ele vivenciou de ter escolhido ser professor de inglês e mostrar para a gente a importância. Então, antes mesmo aqui nos bastidores, a gente já até brincou, fez até um checklist de perguntas. Então, ele pode estar um pouco nervoso, mas pode relaxar, porque são perguntas simples que você vai poder dar conta. Certo, meu querido? Seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar. Muito obrigado, eu agradeço demais a participação aí. Como já foi feito o convite, mas devido a alguns imprevistos não podemos estar aqui. Mas dessa vez estamos aqui, todo mundo junto. E como você falou, né, desde a época do colégio a gente já participava de muitas atividades juntos, né? E já tinha aquele feeling de estar sempre fazendo alguma coisa junto também. Apesar de termos cursado a mesma graduação, não fizemos parte da mesma turma, não é isso? Verdade, verdade. Ele cursava à noite, eu cursava pela manhã, Pelo dia. mas aí a vida também se encarregou a gente sempre estar se encontrando e Pablo também fazer é formado em parte de vários biologia? projetos. É, Exatamente, mas exatamente. Cara, muita gente corajosa aí, viu? Porque, tipo, a faculdade de biologia sempre me encantou, mas tem muita coisa que a gente vê ao decorrer da faculdade de biologia. Eu tenho um grande amigo também, fora Rodolfo, e o próprio André também, que eu vivenciei a faculdade dele de biologia. E às vezes eu esperava ele na porta da aula de anatomia. E eu olhava aquelas coisas e ficava, pelo amor de Deus. Não, eu sempre admirei muito a carreira e admiro demais a carreira. Como eu falei, tenho grandes amigos. Mas acho assim, é um lance muito de vocação, sabe? Porque eu não tenho muito talento pra ver o que vocês viram durante a faculdade, não, né? Sabe? Não vi. Eu acho até porque o próprio Rodolfo também escolheu botânica por isso, né? Tipo, pra se afastar da parte mais ali da com anatomia humana. certeza. Mas que legal também, eu não sabia dessa informação. Esse é um ponto. Mas, assim, trazendo pro tema, hoje o nosso foco aqui
conversar sobre a escolha relacionado a uma segunda língua, principalmente, claro, com foco em inglês, porque é a especialidade, a expertise de Pablo. É, a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso. A gente até colocou lá no título da live de que, assim, ah, ter um segundo idioma, falar uma segunda língua, ainda é uma opção, sabe? Ainda é uma questão de escolha, porque eu acho que a gente conversa em geral muito sobre isso na vida em vários momentos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui provocado sobre esse assunto foi pelo meu pai quando eu tinha 11 anos. Eu estava no colégio arquidiocesano aqui, e aí meu pai disse bem assim, ah, filho, eu vou te colocar na escola de inglês. Aí na época eu só brincava aquele clichê de sempre, ah pai, eu ainda mal falo português, estou aprendendo na escola, você vai me colocar numa escola de inglês e tal. Mas felizmente ele não levou essa minha piada a sério, me colocou numa escola de inglês e tipo, ter estudado inglês tanto a minha vida toda, me conectado, praticamente feito todos os níveis é, das escolas de inglês. Não vou falar os nomes para não fazer propaganda, assim, a gente ainda não recebe a propaganda, então não vou dar audiência gratuitamente assim. Mas assim, foram boas escolas de inglês, que foi um diferencial sempre para mim ter essa facilidade de entendimento. Apesar de que eu faço parte daquele 1% que não garante fluência ainda, né? Que não garante influência ainda. Mas não desisti, estou longe de desistir disso. É, até ano passado ainda estava fazendo aulas de inglês, então é algo que eu gosto demais, eu me conecto muito, né? Tipo, eu escuto podcasts em inglês até hoje, eu assisto programas em inglês até hoje, eu sigo eu me espelho com de muita gente que fala sobre marketing digital, que é a minha área, dos Estados Unidos, da Inglaterra, eu sigo uma galera de lá, então eu sempre estou conectado ao inglês por causa dessa minha afinidade diária com outras pessoas, com outros criadores de conteúdo que falam inglês, né, que tem como língua nativa em inglês. Enfim, então eu acho que em vários momentos a gente discutiu essa opção ao longo da vida. Aí eu te pergunto assim, Paulo, vou começar lá por aquele número que eu percebi, agora a gente conversando um pouco antes nos bastidores, de que é o grande alvo das pessoas que criam conteúdo para inglês hoje na internet, né? Que é assim, eu estava estudando alguns números hoje e perguntei lá pro Google, qual a porcentagem de brasileiros que falam inglês? Aí o Google respondeu assim, 5%, sendo que 1% garantiu fluência, né? Tem fluência na língua inglesa. Então, assim, como é que você está vendo esse cenário ainda? Você vê com otimismo, de crescimento? Você ainda está vendo tipo uma galera que negligencia ter uma segunda língua? Como é que você tem analisado esse cenário atual e a evolução dele? Olha, como você falou aí, né, a respeito dos 5% e 1%, eu consigo comparar com situações que vêm sempre a mim, né? Não que eu vou atrás, mas assim, devido a alunos, devido a pessoas que vão fazendo aula comigo, ou até mesmo parentes e amigos, assim como todo mundo tem uma pessoa que poderia estar no emprego melhor, poderia estar numa situação melhor se tivesse essa segunda língua. Então, eu tenho casos assim, eu vou contar assim, acho que a gente geralmente vai sempre de acordo com a história, né, das pessoas, do que a gente conhece. Então, quando a pessoa tem uma situação que o inglês permitiria ela estar numa posição melhor, é nessa hora que a pessoa começa a dar valor, aí começa a ir atrás, aí vai numa app, vai no professor, se frustra porque é um processo, né? É uma segunda língua. Então, tem o lado das escolas hoje em dia que está fazendo os programas bilíngue, então acaba tem a matéria de inglês e também tem o outro programa à parte que você diariamente tem contato, então isso já ajuda bastante. Claro, a gente sempre vê esses programas em escolas particulares, então eu penso que ainda é uma parte seletiva, ainda necessita de um apoio governamental, né, de instituições públicas, mas é algo mais, queira ou não queira, financiado, né? Você hoje em dia ainda precisa ter uma certa condição, porque assim, todo mundo tem um esforço, muita gente tem um esforço, mas quem tem aquela condição
que você contou sua história de seu pai não acreditar na sua piadinha. Comigo foi a mesma coisa. Eu tive o contato porque não foi porque eu decidi. Lá com 12, 13 anos, meu pai falou: ó, isso é uma coisa que você vai fazer e não tem conversa. Então, assim como você agradece, eu também agradeço muito, porque foi isso o que me levou ao meu sustento até hoje em dia também é a mesma coisa. Perfeito. O cenário é esse mesmo, é esses 5% que tem a, a certa noção do inglês, 1% que é fluente, e eu vejo o que mais acontece é a pessoa ir atrás quando surge uma oportunidade melhor. Então, assim, Ela escolhe quando não tem mais escolha, né? Quando o não tem caso mais mais escolha, ela escolhe fazer. justamente, quando o mais próximo que eu tive, assim, de uma pessoa que veio me procurar, é que batalhou na carreira dela, né, no profissional dela, está em São Paulo, e assim, ela já está no último nível, no que ela pode estar, ela já está no melhor do emprego dela. É disso para o Google, o Facebook ou algo mais, só que para isso a pessoa Inglês. precisaria ter o inglês. E assim, e não é aquele inglês que você precisa apresentar um certificado, ou dizer que nem que tem uma proficiência na língua, não. Era algo de você conseguir lidar num time, conversar com a equipe, porque ela vai ter reuniões com diretores de outros países da Argentina, e a língua comum é o inglês, que hoje em dia o pessoal fala, né, a língua franca, né? Hoje a língua franca é a língua falada pela maioria. Estima-se que mais pessoas falam inglês do que os próprios americanos. Mais pessoas no mundo falam inglês do que os próprios americanos, né? E aí Sim. volta aquela narrativa muito interessante que eu também acho interessante trazer à tona, que as pessoas procuram melhorar o inglês e estudar inglês para aprender a falar igual um nativo. E aí vem aquela outra conversa, tá, mas nativo de onde? São mais de 50 países que têm o inglês como a língua oficial. Então, você quer falar o nativo do Canadá, o nativo da Inglaterra, da Austrália, do interior do Texas, do Bronx. Então, muito se bate também hoje em dia nessa tecla do inglês, de falar inglês de uma forma nativa, porque vou ter uma fluência, mas hoje em dia não tem condição, porque até mesmo como eu falei da situação dessa pessoa próxima, ela vai ter reunião com uma pessoa, com um diretor que é da Índia, o outro que é da Argentina, o outro que é. São países que nem têm o inglês como língua oficial. Sim. Massa. Eu cheguei a ter uma experiência de fazer essas escolas online. Confesso que curti. Assim, no geral eu curti. Tive boas experiências porque eu realmente me dediquei. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo, tendo essa experiência nova. Foi bom que me reconectou ao estudo de inglês e tal, foi bem legal. E eu conheci vários professores de inglês. Mas assim, eu tive professor que falava o inglês fluente, mas era de Portugal, por exemplo. Era nascido em Portugal. Aí, tipo, aquela história do inglês nativo ficou um pouco estranho. Mas eu tinha muito professor da África do Sul que tinha um inglês assim com um sotaque bem britânico, sabe? Uma coisa, digamos, um inglês bem formal, assim, nas palavras. E cheguei a ter professor também lá dos Estados Unidos. Eu ficava tentando mapear os que eu tinha mais afinidade para tentar marcar aula com eles. Mas nem sempre tinha essas possibilidades, por causa de fuso horário e tal. Mas Rodolfo, você ia falar alguma coisa, eu acabei te cortando, foi mal. Não, tranquilo, tranquilo. Eu só estou relembrando, na verdade, minha trajetória no inglês, né? Acho que o Pablo, como a gente era amigo desde a época de escola, meu período de escola, ensino médio, com inglês realmente era sofrido. Era algo. E olhe que hoje, olhando para trás, eu vejo que aquilo ali não era nada. Era aquele inglês clássico, gramatical, de você aprender verbo, aprender algumas palavras em específico, para construir pequenas frases, coisas muito simples. E ele trouxe algo que realmente é taxativo. Quando você precisa, é que você vai atrás. Então, eu tive essa experiência, eu senti na pele essa experiência, que foi quando eu precisei fazer a prova do mestrado. Era fato. Uma etapa da prova era a prova de inglês. Prova de inglês, E na isso. época eu não conhecia Pablo, mas tive que recorrer. Então, fui para um curso de inglês fazer um inglês direcionado, que é o que a gente chama de inglês instrumental, que é Sim, um inglês de leitura. Então, você vai ler, você vai entender texto, você vai interpretar, que era o que precisava para a prova de mestrado. E é aquela coisa, caramba, é a oportunidade que eu tenho e eu tenho que fazer, aprender para passar.
E aí eu acredito muito nessa questão de que não depende só do professor, depende muito da vontade da pessoa. Então, hoje a gente está já numa certa maturidade onde a gente consegue compreender isso com mais clareza. Então, a pessoa adulta, ela realmente vai fazer uma coisa porque ela realmente precisa. Então, essa situação minha lá, vivenciada no mestrado, foi clássica. E eu sempre trago à tona porque foi o momento que virou uma chavinha. A verdade é essa. Disse, caramba, eu vou ter que aprender, bicho. Não tem jeito. Eu vou estar fazendo uma pós-graduação em um programa que é conceituado, que vem professores de fora, que dão disciplinas em inglês. Então você vai ter que aprender. Não tem muito. Você não precisa ser, como o Pablo bem colocou, fluente na língua. Mas você vai ter que entender. Mesmo porque as pessoas que vinham eram um marroquino, era um cara lá do interior da Europa, não era um americano nato. E você tinha que se virar nos 30 para poder entender aquele inglês que ele cuspia. A gente falava isso, o cara cuspia inglês lá e a gente tinha que se virar para entender. E a gente cuspia de volta as dúvidas e ele dava o jeito dele para entender e estava tudo certo. Então, eu acredito que essa questão de escolher falar inglês é como o nosso título. Acho que já não é mais uma escolha. Você tem que saber, cara, o básico do básico. E eu não estou falando de cor, número, nome de animal. Não, é uma comunicação simples. Tirar uma dúvida, onde eu consigo chegar em determinado local, pedir um determinado lanche no restaurante, pedir um táxi, chegar no hotel e falar que você tem uma reserva. São frases pequenas e que são extremamente importantes para que você consiga se desenvolver fora de um país. É, E normalmente isso é para quem quer sair do país. Ainda tem esse lado que a gente pode falar um pouco mais na frente. ainda eu estava lembrando que você falou da questão do mestrado. Eu lembro que no mestrado os professores chegavam e entregavam os artigos pra gente e a gente que se virasse. E aí, tipo, era em inglês, né? Então, tipo, eu tenho um mestrado em geografia e aí, tipo, o inglês que eu tinha já não bastava, porque era um inglês, tipo, operacional, um inglês instrumental para geografia. Então, você quando está numa escola de inglês, você não estuda o inglês para a carreira de biologia, para a carreira de advogado, para a carreira de médico, para a carreira de professor. Não, você estuda inglês, né? Assim, muito de situações corriqueiras de dia a dia, né? Então, é um lance interessante de se observar porque essas oportunidades se mostram ao longo da nossa vida, né? Tem até uns depoimentos aqui interessantes. Eu estava vendo aqui Vivi, ex-mentorada. Vivi, inclusive, eu lembro que durante a mentoria ela tinha um quadro que ficava atrás dela, assim, tipo esse que tinha lá, To the Moon and Back, que era uma frase super legal que a gente acabou usando durante a mentoria para ela de posicionamento digital. Ela colocou que ela fez o curso de inglês porque a tia arranjou uma bolsa para o primeiro semestre. Ela gostou tanto e foi tão bem que os pais se viram obrigados a continuar pagando o resto do curso. Aí uma oportunidade que se desenhou e ó, que bom que você aproveitou, né, Vivi? Que bom. Porque hoje Vivi, eu acompanho muito o Instagram dela, ela viaja bastante, deve precisar bastante da língua inglesa. Carol, ela colocou que achou chique a frase minha trajetória no inglês. Foi o Rodolfo foi que usou? Não lembro. Aquela ela nem tem. Vamos construir essa trajetória, Carol, por É, favor, né? pô, Carol, nunca é tarde para começar, né? Aí a gente tem Marcela aqui, no mestrado não tem opção. Ou você aprende ou você aprende. Verdade, os textos chegam aqui no seu colo e você tem que ler em inglês que não tem jeito, né? E aí tem Não tem aqui, jeito. para variar, o perfil da cadela da minha sobrinha, né? Da cachorrinha dela. Tá aqui, eu não sei quem é que está participando, se é minha mãe, se é minha irmã, eu só sei que Já ela está falando a começou, verdade, Pablo. dizendo que eu sou maravilhoso. Começou. Isso é a verdade. Começou. O fã-clube aí começou a aparecer. Se preocupe não que é normal isso, aparecer É, assim de vez em quando. se brincar, daqui a pouco aparece tia, prima aí também. Mas, ô Pablo, aproveitando esse papo assim na questão de oportunidades, diante do cenário hoje que você se colocou como professor de inglês e tal, e Rodolfo fala maravilhas do seu trabalho, o que é que você tem vivenciado dos alunos que chegam para você? Quais são,
tem alguma coisa que é recorrente, por exemplo, da questão do emprego que você falou, ou a finalidade é das mais diversas, né? Porque eu até imagino que Rodolfo tenha também procurado por causa das viagens que ele está fazendo pelo mundo, né? Ellen Rodolfo pelo mundo, e está aí cada vez mais crescendo, chegando a todos os cantos do mundo. Mas o que é que você tem se deparado com o público que chega para você em relação à necessidade de ter esse estudo de inglês? Eu achei interessante logo de cara você falar aí do Ellen Rodolfo pelo mundo, porque estamos com saudade do pelo mundo, né? Porque ficou na época da pandemia ficou muito pelo Pelo Brasil, Brasil. mas antes era Estados Unidos, era para lá e para cá, Isso. e assim é muito bacana acompanhar eles dois, porque eles, principalmente o Rodolfo, eu acompanho mais o Instagram, o perfil dele. Ele envolve, né? Traz lembrancinha pro pessoal, pergunta qual é o destino, isso é muito bacana, envolve demais e a gente Eu nunca acaba ganhei lembrancinha, naturalmente. não. Eu nunca ganhei Mas tem que lembrancinha, acertar não. o destino, tem Eu que acertar o sei, destino. Valeu, pá. mas, mas os amigos precisam ganhar de qualquer forma, entendeu? Mas, enfim, isso é papo para outra live. Isso é um papo para bastidores. Então, em relação a alunos recorrentes a mim, eu não sei assim o que acontece, mas eu vejo mais pessoas que me procuram devido à melhoria do speaking, né, da fala. Não sei realmente o real motivo do porquê. São baixas as pessoas que me procuram que são assim, zero, beginner, não sabe nada, não sei o que acontece, mas geralmente as pessoas me procuram mais para praticar e melhorar a fala, né? E aí vou dar dois exemplos muito interessantes. Um foi bem recente, deixar até aqui um abraço a Tiago Henrique. Ele é farmacêutico, né? Formado em farmácia, ele já é mestrado e doutorado também. E recentemente ele me procurou para praticar, fazer aulas em intensivão de speaking para conseguir o IELTS, a prova de proficiência. Por quê? Porque a esposa dele, que eu não sei exatamente a área, se é farmácia, é alguma coisa na saúde também, ela conseguiu uma bolsa de doutorado em Londres. E aí ele não conseguiu nada, mas tem o interesse de ir com ela, porque ela pode arranjar alguma coisa. Então, ela já vinha fazendo aula de inglês, ele já tinha uma certa noção muito boa, por sinal, mas a gente, como ele mesmo fala, acaba enferrujando, né? Porque não tem a prática do É speaking, né, prática. diária. Justamente. Então, aí me procurou para poder fazer a prova de proficiência, porque o visto, não era nem a universidade, era o visto. Para tirar o visto, já precisava apresentar uma nota mínima de 5,5, se eu não me engano, para que ele autorizasse o visto e aí poderia fazer qualquer universidade. Porque eu não sei como funciona em Londres, mas algumas faculdades dos Estados Unidos, você tira o visto e, a depender da universidade que você quer entrar, ela vai dizer em qual nota você precisa estar e qual teste também, porque às vezes não é só o IELTS, tem o TOEFL, tem o TOEIC também para a área do business. Então, nessa parte, assim, em termos de me procurar, é mais para a parte da fala, da comunicação. Mas, assim, realmente, voltando aqui a falar, não sei o motivo, por quê. Eu atribuo um pouco ao fato de eu conseguir ter uma boa comunicação e não me vanglorio por nada por isso, foi apenas questão de esforço, mas, assim, nunca saí do Brasil, nem na América Latina tive contato, porém, sempre fui atrás de querer falar, usei aplicativos também, né? Porque a gente sabe que só as 2 aulas por semana do curso de particular que a gente faz ajuda muito. Nunca negligencio, mas não é o suficiente para a gente realmente destravar. E fora a questão da aula também, né? A aula também ajuda bastante, porque quando eu dava aula, era 7, 8 horas, 9 horas, e as aulas da gente era toda em inglês, e a comunicação entre os professores, a gente forçava a ser em inglês também. Então, isso me permitiu também a subir um pouco mais de nível na questão da fala, né? Que queira ou não queira, é uma das maiores dificuldades, né? A gente fala muito português. Se a gente vê alguém falando inglês, até mesmo hoje em dia, aos poucos, o bilinguismo está chegando também, né? Vejo muitas contas no YouTube ou no Instagram de mulheres, de mães que incentivam, fazem mentorias para ajudar pessoas com tem crianças em casa a poder implementar o bilinguismo de uma forma mais prática, né? De uma forma mais simples, sem que necessite tanto de um curso ou de pagar algo.
queira ou não queira, você está pagando uma mentoria para ter um conteúdo mais exclusivo, porém mais direcionado. A gente sabe, como você fez curso particular, foca muito na gramática, né? A gente tem essa noção de que antigamente, até mesmo nos dias de hoje, a pessoa faz um curso particular de inglês, acaba quase saindo professor. São 5, 6 anos você ali batendo naquela mesma gramática, tem as falas, mas tem que trabalhar tudo, né? O listening, o speaking, o writing e o reading, né? A leitura também. Então você acaba quase formando um professor. No entanto, que as pessoas É verdade, nunca brincam, tinha né? pensado nisso, é verdade. Não, as pessoas brincam com isso. Você vê muitas pessoas que se formaram, começaram no básico, seja lá IAS, Wizard, o que for, e saíram no avançado. Um ou outro você conhece histórias de pessoas que saíram e se tornaram professores, às vezes, da mesma escola. Né, na escola onde eu trabalhei, eu tinha alunos que foi muito interessante. Foi uma pessoa que passou assim, dentre vários outros, mas eu peguei assim do intermediário ao avançado e essa pessoa já tinha também uma certa facilidade. Assim que ela completou o avançado, ela se tornou professor. A escola também estava precisando. Ela se tornou professor da escola onde eu trabalhei. Perfeito. Que Perfeito. massa. E aí, Pablo, já pegando esse gancho aí que você estava falando, dessa questão de aplicativos, eu vejo que hoje a facilidade ficou muito grande, assim, para você poder ter acesso ao conteúdo. Não só o inglês, como qualquer assunto que você queira hoje, você tem um Google aí que se você fala um OK Google, né, rapidamente a informação já chega para você. Mas esses aplicativos, eu fiz uso ao longo de quase um ano e 6 meses, então foi uma meta que eu coloquei para mim durante essa pandemia aí, das inúmeras que eu criei, e uma delas era estar sempre tendo contato com o inglês de alguma forma, e eu busquei um aplicativo que é um aplicativo bem conhecido do Duolingo. Então, ele me deu um apoio massa, assim, no sentido de estar sempre batendo naquela tecla, como você disse, você tem que estar praticando, você tem que estar praticando, ouvindo, falando, Bora pedir lendo, tem que patrocínio estar pro nesse... Duolingo. Bora pedir patrocínio pra ele. Mas aí eu queria ver de você, entender um pouco se existem outros aplicativos que você considera que são melhores ou se são aplicativos que às vezes não substituem a conversa com um professor realmente. Qual seria a sua visão em relação à utilização desses aplicativos? É muito bom, muito massa isso, porque que nem você falou, né? Eu vou dar a minha visão. Já que não tenho como trazer aqui muitos fatos, não sou pesquisador, não sou usuário de vários para Uhum. poder fazer uma curadoria e dizer qual é o melhor. Mas assim como eu, acredito que você, por ter passado não só pela experiência, mas pela dedicação, né? Às vezes a pessoa coloca uma meta ali e às vezes não aguenta. E eu lembro que você compartilhava nos stories, você estava ali seguido, você conseguiu fazer, se 300 e dedicar e tantos se dias. empenhou. 300 e tantos dias estudando, não sei o que, eu vi lá. Eu vi lá. Se brincar, ainda deve estar Empenhado rolando. Do jeito que mesmo. ele é, ainda deve estar rolando. Não, eu parei, criei Ah, outro já. Agora é correr, agora a vida é correr. ah tá. Mas você vê, como você falou, né? Você foi aluno, você usou. Eu cheguei a usar. Eu fiz o curso presencial, como eu falei, na adolescência. Logo após eu finalizar o curso presencial, gostei no início, nos primeiros anos, não tinha. Adolescente, né? Aquela coisa assim também, meio que descobrindo as coisas. Mas assim que finalizei o avançado, eu me interessei um pouco mais. Gostava de música, toco instrumento. Não sou bom de canto, mas eu usava isso para ajudar o inglês também. E por gostar disso, procurei um professor particular para fazer o teste de proficiência, o FCE, First Certificate in English. Foi o meu primeiro certificado em 2012. Agradecer também aí o professor Henrique, que me ajudou nisso aí por 6 meses, nessa preparação para o teste de proficiência. Ele me permitiu a conseguir um emprego, e logo após o término do contrato, devido à pandemia e tudo mais, eu é, me matriculei, não foi um aplicativo. Tinha um aplicativo também, mas esse pessoal do English Town, hoje em dia é English First, eles têm um website. E, cara, assim, eu vou dizer, é bem completo, eles são bem legais, tem todo o conteúdo, tem a parte do TOEFL, de preparatório, tem os exames que eles fazem um mock test, né, como é que fala? Não é o exame propriamente dito, mas
como é que a gente diz? Não é um protótipo, como é que fala? Quando a gente... É um teste, para você ter uma noção de como você, de quanto você, a nota que você teria se fizesse a parte do reading ou listening, né? Só tem como avaliar esses dois, porque o writing e o speaking não tinha como avaliar, a não ser que você pagasse uma taxa a mais. Então eu fiz para poder tirar o outro certificado melhor, né? O IELTS, eu também fiz uso de 3, 4 meses aí. E eu vou dizer assim, a minha visão para algumas pessoas vai servir, para outras não. Algumas pessoas mais disciplinadas, como você foi, de cobrança, de você saber que está pagando ali e querer desenvolver também, né? Querer melhorar o seu inglês e a sua performance, você vai estar ali todo dia. Então, assim, Massa. na minha visão, serve e não serve. Depende de que tipo de pessoa você é. Eu acredito que para uma pessoa beginner que está começando, é interessante uma aula particular. Eu acho que o professor ele traz mais o orgânico, ele traz mais o personalizado. Por mais que não Uhum. seja um cursinho particular, só você e o professor, mas ele tem está seguindo alguma metodologia. Queira ou não queira, são tudo metodologias, né? Cada escola, cada empresa particular, né, de escola particular, segue metodologias dela. E o aplicativo, eu vou dizer assim, um ponto muito bom é a questão da inteligência artificial. Essa questão de você ouvir, ler uma frase, ouvir a pessoa lá, um bonequinho falando, um robozinho falando, e você poder falar e ele reconhecer quais palavras estão certas, quais estão erradas, qual você precisa melhorar a pronúncia, isso é muito bom. Isso é muito bom, assim. Não sei qual palavra eu vou falar, mas é algo muito É. interessante. Porque melhor que isso é só realmente o professor te ouvindo e você dizer, e ele dizer para você, ó, cara, não, você precisa falar assim. Porque eu vou dizer, ó, por exemplo, a palavra book. Se a palavra a pessoa lê e ouve e fica falando buck, o professor vai dizer, ó, é o, vai trazer uma outra palavra que tem o mesmo som desse mesmo u de book e vai fazer Pra você exemplificar, né? exemplificar, essa palavra que eu conhecia, house, esse Audi, house, você usa para essa palavra aqui também. Porque dificilmente no aplicativo a pessoa vai estar ouvindo, repetindo e vai estar dando lá errado. Errado. E a pessoa às vezes não Uhum. sabe o que tem que fazer na boca, qual o movimento, ou senão qual palavra corresponde àquele som ali, para ele poder chegar próximo ao som. Então, minha Massa. visão de aplicativo é isso aí. Agora, Show. pegando essa ideia de metodologia ainda, eu lembro que na época que eu estava procurando voltar a estudar inglês, né? Eu tinha tido uma experiência muito boa com o Caio, um grande amigo, que eu tive aula em inglês com ele e tal. Só que assim, naquela época eu estava já em período de pandemia e tal, e meus horários estavam bem malucos, né? Então, tipo, para eu conseguir estudar inglês eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, fazer aula nesse tipo de horário e tal, e tipo, fazer aula particular não seria do caminho mais simples. Aí eu comecei a estudar essas opções de escolas de inglês online. Até quem me indicou a que eu estudei foi a English Live. Eu não sei se ela depois trocou de nome, eu não lembro se já era esse o nome, enfim. Mas tipo, quem me indicou foi João, diretor lá da fundação, que ele tava tendo uma experiência super legal e tal. E aí, tipo, eu comecei a fazer. Eu fazia 6 horas da manhã, as aulas ao vivo lá tal. E eram experiências, assim, super legais. Mas como eu tava pesquisando isso, não parava de chover anúncio pra mim lá nas redes sociais, né? E aí eu queria sua opinião em relação a esse ponto, no sentido das coisas mais malucas que via lá, né? A gente tava brincando também dos bastidores, você disse que a coisa que mais usam nessas propagandas é você é dos 5% que fala, ou ainda mais, é do 1% que é fluente e tal. Mas eu vi algumas coisas maiores, por exemplo, eu sou fã de Friends, né, da série Friends, e aí eu vi uma galera usando Friends na propaganda, assim, dizia, você quer aprender inglês assistindo série, você quer aprender inglês vendo televisão e tal. Até que ponto essas coisas têm lógica? Existem essas fórmulas mágicas de aprender assim sem esforço e tal? Como é que seriados podem ser fontes de aprendizado, principalmente de gírias? O meu professor de finanças aqui está dizendo. E Esse é um amigo nosso. eu concordo plenamente, mas assim, as pessoas passavam muito no sentido de
no instalar de dedos você vai assistir, tipo, assista aí as 10 temporadas de Friends e saia falando inglês, né? Aí eu pensei, pô, eu já assisti 13 vezes, ainda não tô na fluência. Aí, sabe? Quando é que vai chegar esse Quando é que momento, vai né? chegar? Né? Quando é que vai chegar? E olha que assim, tipo, pra mim hoje assistir Friends sem legenda é a coisa mais fácil do mundo, porque eu já decorei tudo, né? Eu tô na 14ª vez que eu tô acompanhando a temporada, né? Eu realmente sou fã. E aí, tipo, fora isso, outras séries minhas também, tipo The Big Bang Theory, né, tal, que eu assisto bastante também, e outras séries novas que eu acabo assistindo, nerds ou não. Mas existe realmente uma fórmula mágica assim, ou tem muita balela nessa história aí? Você falou aí algo muito. Rodolfo, já viu alguma coisa parecida? De quê? De... De fórmula de oferecer um produto, seja até mesmo em inglês ou qualquer Ah, coisa. isso aí é clássico, principalmente na área de finanças, investimentos. Então, Eu trago aqui uma oferta ótima para você. Mas é isso mesmo. É, Não eu existe vou fórmula falar mágica. assim. A gente já sabe, né? Hoje em dia tem muitas coisas interessantes, né? Como você falou, a questão da metodologia. Aí a gente vai pagar assim, vai pegar algo, transformar uma história de 2, 3 horas, vou transformar aqui em 2 minutos, né? Mas assim, o inglês ele veio de antigamente, né? Bota seus 1800, 1700, colonização, interesses, né? Então, tem até a questão da guerra, né? A Primeira ou a Segunda Guerra, muitas pessoas precisaram entender o inglês para haver comunicação. Não sei exatamente como foi essa história, mas precisou importar pessoas de outros países e eles tiveram o Direct Method. Foi um dos primeiros, ou segundo, um dos primeiros métodos que era realmente a tradução, né, gramatical, a tradução da palavra para que você pudesse entender. E aí, ao longo da história, né, vem as outras metodologias e assim por diante. Hoje em dia ainda vai se desenvolvendo muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tudo é metodologia. Hoje em dia, temos a PNL, Programação Neurolinguística, que ajuda bastante no quesito de línguas. Temos o DOGME, temos o TBLT, né, o Task Based Learning. Também hoje tem até a faculdade, a UNIT usa o TBL, né, o Task Based Learning na área de medicina, do curso de medicina. Então, eu vou dizer assim, ó, cara, sem esforço não existe. Assim, quando você trouxe aí da questão das propagandas, eu achei muito interessante, porque, cara, foi impossível, assim, a propaganda que eu vi, o cara falou, esse cara aqui há 2 dias atrás não falava, e agora, como é que você se sente? E aí o cara olha assim pro Rapaz, lado e começa, blá, 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 blá. Eu falei, não, peraí, como é o que é que isso, eu né? fiz, velho? O peraí, que é que me eu fiz passa da esse minha arroba aí. vida? Me passa esse arroba aí que eu quero conhecer. E eu fiquei olhando assim, poxa, o que é que eu fiz da minha vida? 10 anos, cara, você estudando e se dedicando para você ver uma pessoa falar que em 2 dias você consegue alguma coisa. Então, é muito difícil dizer, porque tem metodologias que ajudam bastante, né? Então, voltando àquele assunto, as pessoas faziam curso particular e no final do curso particular saíam quase professores de inglês, 6, 7 anos, porque você tinha muita questão da gramática, envolvia muito o listening, o reading, o writing, todas as 4 habilidades. E aí você vê outros cursos hoje em dia ofertando em 1 ano e meio, né? Então, em 1 ano e meio você consegue falar e volta aquilo. De que forma? Porque realmente eu fiz parte do corpo docente de escolas como essa de 1 ano e meio, e você via pessoas que em 1 ano e meio realmente tinham desenvolvido algo mais. Só que você olhava a história da pessoa, às vezes a pessoa era um adolescente que já gostava de inglês, então não tem tanta preocupação, não tem tanta obrigação, junta com o fato dele gostar de inglês, junta com a metodologia que ajuda, e aí a pessoa realmente desenvolve. Aí você vê uma pessoa, você pega essa mesma metodologia, bota num cara pai de família, mãe de família, com filho para criar, trabalhando, e ainda tem que todo dia fazer aquela mesma rotina. Mano, chega no segundo, no terceiro, no sexto mês, se a pessoa não tiver força de vontade, o mais interessante que a metodologia vem trazendo algo diferente, com conteúdos diferentes, a pessoa acaba desleixando um pouco. Então, assim, a metodologia quando você vai procurar um curso de inglês, eu acho que isso é bastante interessante. Tenta conversar com quem já fez curso de inglês, tenta conversar, se for possível, com um professor, com um coordenador, como funciona a metodologia, e você tentar se adequar
tentar entender se aquela metodologia vai funcionar para você. Porque às vezes uma metodologia que dura 6 anos vai atender melhor do que outra que dura 1 ano e meio. Então é muito questão de metodologia. Eu acho muito interessante frisar isso aí e tentar não esquecer que, queira ou não queira, inglês é uma língua como o francês, como o italiano, como o português, que demorou, assim como a gente. Claro, nós hoje somos adultos, nós conseguimos escutar e já reproduzir ao mesmo tempo, digamos assim, diferente em comparação a uma criança de 1, 2 anos, que é como a pessoa aprende uma língua, certo? A pessoa vai ali escutando várias vezes a mesma palavra, a mesma frase, vai tentando construir, vai falar errado sempre, e a partir dos 3, 4, 5, 6 anos a pessoa vai formando sentenças, vai formando ideias, vai melhorando o seu vocabulário. Então, é toda essa questão de entender que, queira ou não queira, é uma língua. Se você quer aprender a falar, principalmente, porque eu acho que hoje o que se bate muito, eu vejo muito que se bate atualmente no Brasil, principalmente, é a questão da fala. Porque, como o Rodolfo falou, ele foi fazer um mestrado e, como viu que precisou, queira ou não queira, ele sentou, fez um curso e estudou. Por ele ser adulto, ele estudou em 1, 2, 3, 2 anos no máximo, acredito, não foi, Rodolfo? Em 2 anos, 1 ano no máximo, você chegou a fazer a Um ano. prova e conseguiu já entender ali o que está estático, né? O ler. Ler e palavras você consegue, de certa forma, compreender. Interpretar. Já falar, você requer mexer músculos da boca de forma diferente. O jeito que a gente fala em inglês não é como fala em português, apesar de ter palavras parecidas. Entonação, estresse na sílaba, estresse na palavra, o jeito que fala. Então, hoje se bate muito na questão de falar. Né? Como queira ou não queira, ler está mais estático ali, você consegue sentar e estudar em 1 ano, você consegue entender muita coisa. O falar requer você estar toda hora falando, praticando, de certa forma, tentar arranjar um jeito de se comunicar em inglês. E aí acaba como o brasileiro está sempre trabalhando, cuidando de casa, falando muito português, a fala inglesa é para quem realmente precisa ou tem que requer um esforço mesmo da pessoa de sentar e fazer um aplicativo, aí vem a inteligência artificial, como já falamos aqui, de você ver a frase, escutar a frase e repetir, e o próprio aplicativo reconhecer, vem da aula do professor, trazer algum tema que você se interessa, e aí vou voltar ao seu assunto, Ricardo, que você falou da questão de aprender inglês com séries, né, que queira ou não queira a pergunta, foi o tema. E eu acho que é válido, cara. Eu vou falar assim, tem um perfil super bacana também no Instagram, vou até falar. Hoje em dia, eu não consigo ver os professores de inglês como concorrência, sabe? Pelo menos os que eu conheço são muito unidos, assim, um sempre fala do outro. Que bom, E isso é raro. vou Pois falar é, aqui de né? um cara no Instagram, o Lucas Albuquerque, esse cara tá show, cara. Hoje em dia o cara realmente ele estuda, você vê que tem um certo estudo na metodologia dele, e o curso dele é um curso acessível, e o diferencial dele é que ele traz vários, a aula dele toda é baseada em trechos de série, né, de seriado, de partes de filme, e isso, falando um pouquinho mais dele ainda, porque realmente, eu como professor, eu gosto do trabalho dele. Toda semana, na sexta-feira, ele faz o Movie Challenge. Todo mundo já está cansado aí de ver no Instagram, onde ele pega 1 minuto, 15, 30 segundos de uma frase, de um seriado, e ele, nos stories dele, ele desmancha, né, ensinando a pessoa como conectar aquela frase, como unir, o que significa também. Já traz o vocabulário, já traz a pronúncia e a prática, né? Você está ali praticando ao mesmo tempo. Então é que nem você falou. Tem como aprender com seriado? Tem. Qual metodologia você vai seguir? Aí já é algo a ser mais estudado, a ser mais Não, eu tava na questionado. esperança que você me dissesse assim, não, ligue lá, bote play e espere, sabe? Sei E lá. espere, né? Osmose, osmose, Vai osmose. entrar, vai entrar osmose, subconscientes lá e tal, aí eu pensei, já não. Mas assim, eu já estava na expectativa de que a sua resposta seria negativa, porque como eu disse, né, eu assisto séries e sempre dou preferência de assistir em inglês e até agora não vingou. Né, mas enfim, mas brincadeiras à parte,
eu acho que a gente tem um ponto aí para comentar, que é assim, é algo que a gente acaba sempre falando dentro da mentoria da Minuto Especialista. Tenho certeza que o Rodolfo também acaba conectando isso quando está falando, e provavelmente você também no seu trabalho, que é curtir o processo. Eu sempre bato nessa tecla do quanto curtir o processo faz a diferença, né? Eu lembro que eu tinha vários amigos meus que estudavam inglês, estavam matriculados em curso de inglês, às vezes na mesma sala que eu, estudava comigo na escola de inglês e na escola e tal, e não curtiam estudar inglês, viam aquilo ali como um martírio. Eu gostava pra caramba, sabe? Desde sempre eu já escutava lá minhas músicas em inglês. Não vou falar um pouco do meu pregresso gosto musical, mas tipo, ali depois eu comecei já pro meu rock e sempre dei preferência às músicas em inglês. E aí, tipo, eu trazia prazer para aquilo, né? Eu gostava de estudar inglês, né? Eu lembro que eu ficava, assim, na época eu não tinha Google Tradutor, então eu pegava as capas do meu CD e ficava à tarde, quando eu ficava direto na escola, lá eu estava numa escola aqui de Aracaju, a nossa escola, e aí eu ficava traduzindo da capa do CD com dicionário, sabe? Pô, eu acho que foi a vez que eu mais deslanchei no inglês, foi quando eu tinha esse tipo de prática. Mas eu tava fazendo aquilo ali, tipo, curtindo muito. Então, eu O acho que processo. uma observação aí que eu faço, até como testemunho mesmo, de que todo aprendizado é melhor quando faz curtindo, né? Então, tipo, quando você aprende sobre investimentos, quando você aprende sobre marketing digital, quando você aprende inglês, curtir o processo é o segredo para que você otimize, que você faça isso com rapidez. Então, por exemplo, aliar o, as séries que você gosta a um plano de estudar inglês. Por exemplo, quando o Rodolfo recomenda filmes para você aprender sobre investimento, ou então para aprender mais sobre o mercado financeiro e tal, essas coisas lá, o famoso Lobo de Wall Street. É também uma prática ali de que você vai fazer de curtir também o processo e aprender de um jeito diferente, de um complemento diferente, sabe, de aprendizado. Eu não sei se Rodolfo também passa por essa experiência quando fala com seus mentorados e tal, mas comigo é uma coisa é um retorno que eu sempre dou. Com certeza, essa questão de você poder passar o conteúdo e a pessoa absorver de uma forma leve, de uma forma tranquila, curtindo todo o processo, eu acredito que é o ponto-chave para que o negócio deslanche, o negócio ande. Não adianta, e eu vou retomar uma fala minha com relação a essa questão de maturidade. Então, não adianta eu querer chegar para o Pablo, eu quero fazer conversação com você porque eu sinto que eu preciso e não sei o quê, conto uma história, eu começo a fazer e, naquele dia, vixe, lá vou eu de novo começar a falar, Pablo vai começar a me corrigir, Pablo vai começar a dizer como eu tenho que falar. Então, essas coisas, às vezes, não vai ajudar você em nada. Simplesmente você vai ficar em uma situação ruim para você e até mesmo para o professor. Ele vai ficar numa situação tipo, poxa, qual é a metodologia que eu vou ter que criar? Qual é o método que eu vou ter que encontrar para poder encaixar com o perfil dele? Acho que o Paulo deu uma Eu caída tô aí, falando com ele aqui mas... pela parte do podcast, Ah, mas pronto. consegui. Beleza. E aí, toda essa parte de curtir processo, ela vai ser sempre fundamental, porque aí você, consequentemente, conseguirá melhorar o seu conhecimento e vai tirar uma vantagem maior daquilo que você quis fazer. Porque tudo isso depende muito do seu querer. Tudo depende da sua vontade. Não tem, eu acho que não tem nenhum segredo, tanto para quem quer investir, tanto para quem quer se destacar no marketing digital, tanto para quem quer aprender uma outra língua, não tem segredo nenhum, cara. Eu acho que todos, vocês vão ver que é muito comum, vai passar todo mundo por esse processo. É demorado, é demorado. Você não vai ficar rico amanhã, você não vai falar, gravar history, virar um digital influencer amanhã, porque você fez o curso, a mentoria com você. Não. Você tem É, que se entender, né? Você tem que se entender primeiro para saber como é que você vai chegar onde você quer chegar. é interessante que a gente está fazendo agora um nível 2 da mentoria, né? Aqui de posicionamento digital. E aí eu tenho agora vivenciado o capítulo 2 com essa galera. E eu tenho visto como foi o andamento. E eu tenho vivenciado assim, tipo, tendo um aprendizado muito grande porque
a continuidade da história é muito legal, sabe? De tipo, eu vejo que a galera agora no nível 2 foi a galera principalmente que curtiu muito o processo. A galera que me procurou para expandir a mentoria foi a galera que curtiu muito o processo de fazer e disse assim, não, eu estou curtindo, agora eu preciso de ajuda para ainda enxergar um próximo passo, tal, e Os aí a gente detalhes, personaliza. né? Mas assim, tipo, é um lance que faz toda a diferença para qualquer nível de aprendizado. Estou puxando aqui para o inglês, mas para o marketing digital, para o investimento, biologia, o que for, eu acredito que faz toda a diferença, né? Agora, o Pablo, já falando eu estava falando aqui um pouco da mentoria, o Rodolfo falou também um pouco da experiência com ele. Agora, faça um pouco da propaganda do seu trabalho, como é que funciona o seu trabalho, como é que as pessoas também Verdade. podem te achar, como é que as pessoas, quais são os serviços que você oferece, porque assim, já de antes, o próprio Rodolfo já tinha comentado sobre o seu trabalho comigo, e ele só fala maravilhas, e até onde eu sei, você não está pagando para ele para isso, né? Não está rolando nenhuma permuta. Então, como o Rodolfo é um cara super verdadeiro, eu tenho certeza que esses elogios são fidedignos à realidade. Acho bacana demais o reconhecimento antes de tudo, né? E assim, falando um pouco de mim, é meio complicado, porque a autopromoção é sempre algo de águas quentes, assim, né? Então, queira ou não queira, nesse meio do particular, propriamente dito, eu não tenho muita experiência, não tenho aí uma bagagem, não, de muitos anos, não. Minha experiência é mais com escola particular, né, de cursinho de inglês. Eu tive aí um certo tempo de experiência. E aí, o que aconteceu foi que, assim como muita gente, a pandemia chegou e aí precisou fazer cortes. O que eu achei interessante foi que, apesar do apoio familiar e da rescisão que a gente recebe, né, então eu pude pegar eu vi aquele montante de dinheiro como um investimento em mim mesmo. Então, investir em mentorias, investir em cursos, investir em equipamentos para poder realmente mostrar uma qualidade no trabalho, trazer essa qualidade também para as aulas. E foi o que me permitiu a ter os meus primeiros clientes. Não foi logo com aula, eu consegui muito trabalho. Na época que eu já trabalhava em cursinho particular, eu já conseguia muito trabalho de tradução de artigo. Foi quando também Rodolfo já me procurou para fazer uma legenda. Achei muito, muito bacana esse trabalho da legenda lá de Vitória, né, do Peixe Boi Marinho. Foi muito Ah, foi bacana. você que fez, foi que É, legal. Eu vi essa semana, isso, inclusive, a parte com inglês. Muito bom, ficou muito bom. então foi muito bacana porque assim eu curto demais esse processo também, porque assim como você trabalha com pessoas, né, mentoria trabalha diretamente com pessoas e as aulas particulares é muito bacana trazer o que a pessoa gosta, o que a pessoa se identifica, trazer algo personalizado para a pessoa. Então, volta àquela história de você fazer a aula, de você curtir o processo de uma forma mais legal, de uma forma, principalmente eu acho muito eu gosto muito dessa ideia do personalizado, né? Então, assim, eu trago muito para minhas aulas algo o que a pessoa gosta. Se a pessoa gosta de esportes, qual é qual é o, existe algum atleta que ele curte, que ele gosta de seguir, se tem entrevistas, então eu trago na aula também, porque a pessoa acaba se identificando mais com isso, né? Mesmo que seja pessoas brasileiras, né, atletas ou qualquer celebridade brasileira, eu gosto de trazer a pessoa falando inglês porque mostra essa diversidade de pessoas falando o inglês e principalmente brasileiros, então a pessoa se identifica ainda mais. Então, nas minhas aulas, né, no meu trabalho, eu sempre tento prevalecer a personalização, né? Trazer algo que a pessoa se agrade, que seja muito interessante para a pessoa, porque nada adianta eu vir para a aula trazendo algo que, eu acho que isso vai ser legal, eu acho, é algo que eu tô achando. Então, seria a aula para mim, e não é, né? A aula é para outra pessoa, é para o aluno. Então, essa parte do vídeo que eu fiz para a Fundação Mamíferos Aquáticos foi da Fundação, não foi, Rodolfo? Foi, FMA, foi. né? Aham. Então, apesar de não envolver pessoas, envolveu eu escutar o vídeo,
fazer a transcrição, né? Era escutando e digitando o que a pessoa estava falando. Então, a partir daquele texto, fazer a tradução. E, cara, eu acho muito interessante assim, essa questão da tradução, porque não nesse trabalho, mas em outros trabalhos, como artigos, como textos que a pessoa vinha pedia para eu fazer ou a tradução ou a revisão. Mas a questão da revisão é mais engraçada, porque quando a pessoa pedia para fazer a revisão, muitas das vezes a pessoa pegava o texto original, em português, jogava no Google e pedia para a pessoa fazer a tradução, né? Tipo, já Dá barateava mais um pouco. trabalho. Porque, queira ou não queira, a Tá no tradução, inglês, né? ela é mais cara do que a revisão. Então, a pessoa pegava o texto, jogava no Google, dava alguma coisa lá no Google, e aí, esse texto aqui para você revisar. E é muito interessante, porque eu lembro que na tradução do vídeo do Peixe Boi, algumas partes eu fui fazer esse teste. E tinha coisas como assim, o nome do pescador era Passinho. E aí o Google dá como Little Flux. Traduzia. Ao pé da letra, sabe? Então, muito interessante assim, essas questões do. Que eu ficava analisando, rapaz, é por isso que eu li aquelas frases nos artigos. Eu não E não entendi nada. entendia. O que esse cara quer falar aqui? Então, a questão da revisão, muitas das vezes, dá mais trabalho do que a tradução. Porque você lê uma coisa e você não entende nada. E o que, que a pessoa quer falar isso aqui? Porque ele está usando, é um apelido, então não é o nome da pessoa. E aí você via e tinha que entrar em contato com a pessoa que me enviou o artigo. Cara, o que é que você quis dizer isso aqui? Você quis dizer isso aqui mesmo? Seria melhor falar dessa forma assim? Ou senão, isso que você traduziu aqui, é isso que você quer dizer? Então, tem muito essa via quando a pessoa manda um artigo, tem que estar toda a pessoa, seja eu ou qualquer outro que está revisando ou traduzindo, está em constante contato com a pessoa para poder tirar dúvidas. E outra coisa bacana também é assim, a quantidade de tópicos, né, que a gente se depara que fala, rapaz, o que é que a pessoa está pesquisando, né? Tem uns artigos que você vai revisar e, poxa, a pessoa está estudando como deixar o vinho mais tempo em conserva. O outro está estudando a eletricidade eólica, a energia eólica. Então, a variedade de temas assim é algo bem, bem bacana também que a gente Você traduz aprendendo, né? É. Aí deve ser massa mesmo, deve ser uma boa experiência mesmo. Tipo, tá trabalhando ali. É igual assim, por exemplo, com os clientes da agência, né? A gente, por exemplo, tem uma cliente que ela tem uma clínica estética lá em São Paulo. Eu acabo aprendendo de procedimentos estéticos. Então a gente tem cliente terapeuta, a gente acaba entendendo sobre tecnologias que se usam nas terapias, né? Cliente advogado que fala sobre termos de direito e tal. Então, às vezes a gente acaba até aprendendo. Até na própria fundação, quando eu trabalhava lá, né, eu acabava lidando com projetos, gerenciando projetos relacionados a mamíferos e tal. Então eu aprendi lá os famosos mustelídeos, né, o manati, pinípedes, né. Então essas coisas vinham muito. Então eu acabava brincando lá, obviamente brincando, que eu estava fazendo uma faculdade de veterinária, né? Mas não passava da brincadeira, até porque eu nem conseguia topar nos animais, nem era permitido. Mas de qualquer forma, eu acho que esse ponto aí, eu acho que é bem legal, sabe? De pensar de que ainda dá para aliar no seu aprendizado, no seu trabalho, o aprendizado também. E é assim, né? Tipo, o nosso trabalho ele é muito mais proveitoso quando a gente aprende junto, né? Então, que massa. Agora sim, a gente já está chegando aqui a uma hora de podcast, do papo super legal, voou assim. Eu vou aproveitar agora para agradecer, Pablo, pelo pronto atendimento, né? Essa segunda tentativa agora foi assim mais de supetão, mas que bom que conseguimos. Foi massa, tá sendo massa. Já agradeço aqui. Agora aproveitar, antes das nossas despedidas individuais, para aquele momentinho de propaganda, né, para fazer propaganda dos trabalhos aqui também. Claro, que é de lei. claro, é extremamente importante. Então, aqui na agência, fora todo o trabalho que a gente faz de acompanhamento de redes sociais, de manutenção de redes sociais, das mais diversas, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter,
A gente também tem um trabalho de mentoria que hoje, inclusive, a gente abriu as inscrições para a turma de fevereiro. A gente abriu apenas 4 vagas, sendo que basicamente 2 já estão ocupadas, né? Tipo, antes mesmo de divulgar, graças a Deus, já tinha pessoas interessadas que se manifestaram, então já fico bem feliz. Uma delas, inclusive, já até começou. E aí, aproveitando, a gente também está com o nível 2 para quem já foi nosso mentorado. A gente também está fazendo essa divulgação mais particular para as pessoas que passaram pela nossa mentoria. Enfim, então, precisando dos trabalhos de marketing digital, de posicionamento digital, se você está querendo transformar a sua carreira para dentro do mundo digital, dentro desse mundo virtual que às vezes parece um grande monstro, mas não é, um querido amigo, contem com um Minuto Especialista, tem muita coisa boa cada vez mais chegando. E fora a minha atuação, né? Hoje eu fiquei decepcionado porque de manhã saiu a lista. Rapaz. De manhã saiu a lista do Oscar e não incluíram esse ano o melhor ator de Reels, que eu com certeza estaria ganhando, né? Então não adiantou a campanha que eu fiz. Depois dá uma olhada, Pablo. Então, o cara é sensacional. Agora no final do dia eu lancei mais um Reels que tava com essa pegada, mas ainda tô com... Na verdade foi um dia de 2 decepções muito fortes, né? Ontem eu fiquei sabendo de que Cristiano Ronaldo bateu os 400 milhões de seguidores antes da agência. Então, tipo, a agência estava ali disputando pau a pau. Não conseguimos chegar antes, mas beiramos, então eu ainda tenho muita esperança de virar esse jogo. Quem sabe nós seremos os primeiros a chegar a 410 milhões, quem sabe. E o outro ponto triste, a outra nota triste, foi que eu não teve a categoria de melhor ator de Wilson, que eu com certeza estaria concorrendo. Mas isso é um detalhe. De qualquer forma, sigam o Minuto Especialista. Aqui, ó, clicando aqui, vocês vão ver os 3 que estão conectados. Já vai clicar aqui, vai aparecer os 3 perfis e do lado vai ter a opção de seguir. Então fiquem à vontade, Biofinanças, Pablo. Agora eu passo a palavra para Rodolfo fazer o jabá dele também, né? Que é de lei. Sempre importante. O meu jabá é mais leve, não é igual o seu, não. O seu é muito parrudo, né? Nada. Bom, galera, então eu tenho um canal Biofinanças, é um canal que é voltado exatamente para planejamento financeiro, planejamento pessoal. Se você quer organizar sua vida financeira, não sabe por onde começar, o Biofinanças é a primeira porta de entrada, onde a gente pode dar os primeiros conhecimentos, os primeiros passo a passo de como você estruturar a sua vida. Basicamente, o que nós trabalhamos, a gente também tem um modelo de mentoria. Está fechado as turmas, então a gente não vai abrir turmas agora em fevereiro nem em março, porque o mentor aqui, no caso sou eu, estou estudando melhorando, atualizando a mentoria, para que novas turmas que venham a participar, novas pessoas, adquiram conteúdo sempre atualizado, sempre acompanhando o que há de mais atual no mercado. Mas o Instagram está lá. Todo dia tem conteúdo, todo dia tem material e a gente está sempre disponível. Se tiver dúvidas, se tiver algum sorteio que você ganhou, de repente um cara lá da Austrália ligou para você e você ganhou não sei quantos milhões, pode falar com a gente que a gente vai explicar para você e colocar você na realidade. É um golpe. Cuidado, não caia nele. E esqueça que dinheiro não cai do céu. Parece óbvio, mas infelizmente muitas pessoas caem. E cuidado com o gerente dos seus bancos. Alguns bancões vão ficar chateados com isso, mas os gerentes dos seus bancos não são seus melhores amigos nesse momento que a gente está vivendo, certo? E qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Só fazendo uma observação agora minha esposa começou a fazer a mentoria de Rodolfo, ontem foi o primeiro dia. Aí hoje eu fui buscar ela na fisioterapia, ela já estava lá, peraí, deixa eu botar aqui que eu gastei R$7, já estava lá, fazendo mapeamento lá do que ele indica. Agora, Pablo, brigadão, vou deixar você agora falar suas últimas palavras dentro desse podcast, fique à vontade. Só não vai em inglês. Inglês não, só porque a gente ainda não tem recurso para uma tradução simultânea, tá? Mas quem sabe em breve. De nada, gente. Eu que agradeço demais esse convite. Foi muito bacana ter participado aí. Achei que o Rodolfo realmente falou. Eu estava realmente muito nervoso, bastante mesmo. A palavra é essa. Não sabe o que vai perguntar e que nem eu comecei a falando nesse podcast com vocês. O que eu tenho para trazer realmente era mais histórias
porque os dados mesmo, o pessoal realmente gosta de estudar, de ir a fundo nesses temas, mas o que eu tinha mesmo para trazer aqui era histórias, e eu acho que foi muito bacana, porque trazia um tema e eu conseguia lembrar de algo que aconteceu comigo, a questão dos alunos, das pessoas que vinham me procurando, e casava justamente com alguns tópicos que a gente estava falando aqui nessa live. E achei muito interessante também, porque quando o Rodolfo falava do mestrado, me vinham as duas situações. Depois você falou da parte da anatomia que não gostava, me vinha outra situação. É tanta coisa que a gente acaba realmente não tendo espaço, assim, né? E graças, né? Que bom, né? Porque tem muita coisa produtiva, tanto da minha parte quanto da parte de vocês também. E acaba enchendo, né? Preenchendo bastante o recheio desse bolo, que foi realmente. Quem escutou, ou quem vai escutar mais na frente, vai se deliciar muito bom aí, muito bem com essa oferta. Na minha situação, eu trabalho mais voltado realmente, eu gosto dessa área do speaking, da pessoa que quer praticar, que tenha mais a comunicação. Então, tanto na aula, basicamente a pessoa, de certa forma, ativamente falando, seja ela qual nível for, básico, intermediário, ou avançado, ou proficiência. Gosto também da área do teste de proficiência. Eu acho muito interessante também, mais voltado para a parte do speaking também, seja ele o TOEFL ou o IELTS, e comunicação em geral. Na parte do business, não é tanto a minha área, apesar de se alguém tiver interesse também, a gente pode se aprofundar, mas não é tanto a minha área, então eu acho que, como eu havia falando, né, durante o nosso podcast, eu pelo menos sinto que essa área dos professores é muito, não vou dizer unida, mas não tem tanto agravante. Então, quando não é, eu sinto muito que muitos professores pensam, pelo menos não os gananciosos, né? Então, quando não é da nossa área, eu acho que não tem por que estar aqui. É muito difícil para um professor de inglês ele atender ensinar crianças de 5 anos e ao mesmo tempo ensinar adolescentes de 12, 17 anos e ao mesmo tempo ensinar a pessoa que quer viajar e a pessoa que quer fazer proficiência. Ou seja, é aquela história, se você quebra um osso, você não vai no clínico geral, você vai no especialista. Então, bem assim é a área de finanças, bem assim é a área do inglês. Então, minha parte de criança, eu deixo para minha família, eu, minhas filhas, no máximo ali um sobrinho. Mas aula comigo mesmo dos 20 para em diante e, de preferência, com algum objetivo. Se for para melhorar a comunicação, a fala, melhor ainda. Mas podemos praticar e treinar, seja ela qual habilidade a pessoa tenha interesse. Leitura, é, o listening, né, a escuta, a fala, que é o principal, já reforço aqui, ou a escrita. Show de bola. Você abre Perfeito. turmas, Pablo? Ou, ou podem procurar Isso. você? Eu estou nesse Ver processo como é ainda que de funciona abrir mais ou menos o turmas de detalhe. conversação para o segundo semestre, porque, como você falou, assim como você está se especializando para trazer melhorias para suas mentorias, do lado de cá é a mesma coisa. Acho que todo mundo que tem esse processo de oferecer algum serviço está sempre se atualizando, tentando buscar algo melhor para trazer também, né? Então, Sim. atualmente eu estou só com aula particular, só grupo, pessoas um a um, porque, como eu já havia falado, não tenho tanta experiência, então vou pegar a base, vou pegar a bagagem primeiro dessa aula particular, para depois de cursos e mentorias que forem me dando mais luz, abrir turmas para conversação e turmas para duas, quatro, no máximo quatro pessoas, sem ser conversação, seja a pessoa que queira estudar em dupla ou em trio ou com quatro pessoas. Mas atualmente, principalmente até mesmo julho, até nesse primeiro semestre, se a pessoa tiver interesse, é particular. Acho Perfeito. interessante também porque dá atenção, né? Porque meu foco é esse nesse início, né? Dar atenção, pegar casos, os primeiros casos, ver que dá certo, replicar, melhorar e aí aumentar o serviço. Show Show, de meu bola. filho. Show de bola. Muito obrigado. Você é o cara. Agradeço demais a você.